Muito bem, nessa terceira aula, conclui esse primeiro bloco aí. Nós vamos falar sobre... Não está aqui não, né? Sobre... como é que chama mesmo o tema aqui, rapaz? Deixa eu fazer. Cadê? Só um minutinho. O nomezinho aqui. Bom, a resposta em frequência de meios materiais, né? Especificamente, vou falar sobre a função permissividade, né? E vou falar sobre atenuação e dispersão. Vou parar aqui. Ou seja, a propagação de onda plana no meio material em que a função permissividade depende da frequência, né? Quais são as consequências, né? Uma delas pode ocorrer atenuação, dependendo do tipo de região espectral que você tem a sua onda, e pode ocorrer um fenômeno chamado dispersão material, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Tem um segundo tipo de dispersão que a gente vai falar lá em guias de onda, que é a dispersão de guia de onda. Uma estrutura em que você propaga a onda... De onde vem esse negócio? Não é um carnaval, não, né? Não é o hino do esporte, não. Bom, a dispersão que eu ia falar é um tipo de dispersão. A gente vai entender o conceito de dispersão, olhando para a dispersão material. Realmente está incomodando esse negócio. E tem um segundo tipo de dispersão que depende da estrutura, quando você guia a onda numa estrutura que confina o campo, isso produz um outro tipo de efeito, né? Que é semelhante a isso. Tá? Bom, para a gente compreender como os materiais respondem, né, a gente vai fazer um modelo super simples, que é chamado modelo do oscilador harmônico clássico, certo? Então, o que a gente quer saber na realidade? Vamos falar, então, da função permissividade, tá certo? Podia ser outras respostas, outros tipos de fenômenos, tá certo? Mas esse é o mais simples de se compreender, né? Que ele vai ser representativo da maioria dos fenômenos físicos de interação de campo com a matéria. Então, a gente vai modelar a função permissividade. Então, quando a gente fala em permissividade, a gente fala em quê? Em dipolos elétricos, né, no material. Daí você tem o dipolo P, né? O dipolo, você tem, sabendo o dipolo material, sabendo a densidade, você determina a polarização. Da relação constitutiva, se for um sistema linear em que P é relação a E, você obtém uma função, você transforma isso aqui em algo do tipo εE, certo? Uma função permissividade. É ela que a gente quer determinar. Mas só que agora os campos variam no tempo, tá certo? Então, o nosso modelo tem aí, digamos que você tem aí um átomo, né, com um núcleo pesado, tá certo? E um elétron, por exemplo, apenas, né? E esse elétron está... Esse é um modelo super simples, né? Claro que é mais complicado do que isso, né? Você tem uma distribuição de probabilidade descrita pela função de onda, equação de Schrödinger, assim por diante. Mas o modelo clássico simples é suficiente para representar o efeito. Você tem, digamos que você tem um núcleo pesado, né? E um elétron leve, né? Atraído pelo núcleo pela força de Coulomb, né? Coordenada do elétron é x. Observe as letras redondas aqui novamente, né? A gente ainda está voltando um pouquinho, né, no regime que o tempo a variação do tempo é arbitrária. Então, a gente quer saber, bom, se esse sistema está submetido a um campo externo, como é que ele vai responder? Basicamente, ele quer saber, bom, como é que essa coordenada do elétron vai ser modulada pelo campo aplicado, se ele variar no tempo? Como é que ele responde, certo? Então, tem um conjunto de forças atuando nesse elétron aqui. Tem a força do núcleo, tem a força externa do campo elétrico,
E tem uma outra força que a gente introduz fenomenologicamente, tá certo? Uma força que dá algum tipo de perda, certo? Esses átomos colidem, né? Uma vez que o elétron começa a responder ao campo, de repente colide, ele perde a correlação, daí começa a responder de novo, perde novamente. Então, isso é mais ou menos como se fosse um efeito de perda, tá certo? Então, se você for modelar, tá certo? A força que o núcleo produz, né? Sobre o elétron, se digamos que a coordenada dele é x, deixa eu aumentar aqui para poder ver no vídeo, né? Certo? É uma força que é uma força que puxa, né, negativa em relação a se x aumenta, a força em posição à coordenada. Isso aqui é a força elástica, né? Certo? Mais ou menos proporcional. Pode-se mostrar que, de fato, se você usar a lei de Coulomb, usar a lei de Gauss e calcular direitinho as coisas, modelar a nuvem eletrônica como sendo distribuída uniformemente, pode-se mostrar que a força sobre o elétron é linear com a coordenada. Certo? Sabe por quê? Pelo simples fato que, se você tem, de fato, uma nuvem eletrônica, elétron, né? Aqui está o núcleo no centro, certo? Num ponto qualquer, esquece aqui o núcleo, tá certo? Essa distribuição de carga uniforme produz um campo que aumenta dentro da nuvem como linearmente. A gente já calculou pela lei de Gauss isso, certo? O campo aumenta com a distância, depois cai com o inverso quadrado da distância, quando sai dentro da esfera. Então, quer dizer que o campo, tá certo? Se você coloca o centro da nuvem eletrônica aqui e bota o próton aqui, tá certo? Separado, a força que o elétron, que esse nuvem faz nesse elétron é linear, o campo sobre ele é linear com a distância, então a força é linear com a distância entre o centro de carga positiva e o centro de carga negativa. Por isso que a força, de fato, é uma força elástica, certo? Simples decorrência da lei de Gauss, que a gente já calculou anteriormente. Então, tem essa força que puxa de volta, de restauradora, que puxa o elétron de volta, certo? Bom, tem uma segunda força, que é uma força de atrito, tá certo? Isso aí vem lá, quando a gente tratou de condução elétrica, né? A gente viu que tinha uma força que era proporcional à velocidade, né? Certo? Então, você tem aqui uma constante na frente, né? Força viscosa. Toda força viscosa, em mecânica, é proporcional à velocidade e se opõe ao movimento. Isso aqui é uma constante de amortecimento, certo? Né? Se isso aqui é massa vezes aceleração, dimensionalmente, né? Massa vezes aceleração, então gama tem dimensão de tempo a menos 1. Ou seja, a dimensão de gama de tempo a menos 1, certo? Da mesma forma, se vocês olharem para cá, né, massa vezes aceleração, que é a dimensionalidade disso aqui, ômega zero tem dimensão de tempo a menos 1. Por isso que tem uma frequência aqui natural, que a gente está colocando aqui, tá certo? Então, essa é a segunda força. Esse gama, né, ele é associado àquele tempo de colisão lá em condução elétrica, tá? A gente vai ver depois que isso é, de fato, verdadeiro, certo? Então, o inverso do tempo de colisão é essa constante de amortecimento, né? E, finalmente, sobre o elétron, tem a força de um campo externo. Então, nesse diagramazinho que a gente desenhou, você tem aqui um campo, certo? Externo, né, atuando no elétron, certo? E daí você tem uma força externa, que é a carga do elétron, né? Só que, lembrando, né, é negativa, tá certo? Q vezes zero. Vocês podem se perguntar, e sobre o núcleo, não vai fazer nenhuma formulação, não? Não é necessário, porque a gente só quer saber. O núcleo é muito mais pesado. Quem se move mais rapidamente é o elétron, certo? Então, vamos desprezar o movimento do núcleo. Vai ter um efeito, né, que depois pode ser levado em conta, mas esses efeitos se dão em regiões espectrais diferentes. Um responde numa região de frequência, tá certo? Que é mais alta, porque ele é mais leve, ele é mais rápido. O outro demora mais para responder, então vai numa região de frequência mais baixa, certo? Né? Então, é mais ou menos essa a razão. Certo? Então, se você faz o balanço das forças e usa a lei de Newton, né? Soma das forças igual a massa vezes a aceleração. Se a coordenada é x, velocidade é dx dt. Isso aqui, na realidade, é redondo, tá, pessoal? Deixa eu só tomar cuidado aqui, só para x.
Derivada no tempo é dx dt, x é a coordenada do elétron, e derivada segunda é d2x dt2, né? Que dá a aceleração, né? Então, a MA, que é m d2x dt2, igual a soma das forças. Você vai ter força do núcleo, né? Que a gente acabou de falar, mais a força viscosa, mais a força elétrica. Então, são essas forças que atuam sobre o elétron. Né? Isso aqui ele falou que é menos m ômega 0 ao quadrado x, né? Força elástica. A viscosa é proporcional à velocidade, sinal negativo, m gama, né? dx dt. E a força elétrica é o quê? Q vezes zero. Lembrando que isso também é negativo, né? Porque é menos Q vezes zero, né? Tá certo? Então você tem a equação diferencial, tá? Ou seja, na verdade, se você quiser, já posso dividir por m todo mundo, né? Vai ficar d2x dt2, né? Aí tem uma mais gama dx dt. Observe que as dimensões estão todas batendo aqui, né? Mais ômega 0 ao quadrado x igual a Q sobre m vezes Z, tá certo? Essa é a equação que governa a dinâmica do movimento do elétron sujeito às forças, né, que a gente incluiu aí no modelo, tá certo? Sistema simples, né? Bom, observe o seguinte, aqui você tem, na realidade, né? Se vocês lembrarem, no caso da condução elétrica, né? Nós tínhamos elétron livre, não tinha força restauradora, tá certo? Na verdade, não tinha força restauradora, tá certo? Na condução elétrica, quando a gente modelou o elétrico, ele está livre, tá certo? Então a força que atua sobre ele é atrito viscoso e elétrica, não tinha esse termo aqui, né? A gente concluiu alguma coisa lá, tá certo? Então, lembrando, se eu quiser falar de condutores, basta eu fazer ômega 0 igual a 0. Então essa função aqui de permissividade vai poder me permitir modelar condutores também, certo? Basta tirar a força restauradora, né? Daí eu tenho um elétron livre, certo? Bom, vamos admitir que o campo está aplicado na direção do versor AX, né? Então, aqui tem 3 equações diferenciais, só uma delas tem a não homogeneidade aqui do lado direito. Porque você iguala cada coordenada, né? Então, para x e y, você tem, aliás, desculpa, para y e z, você tem d2y, x é a vetor posição, né? Tudo aí inclinado, tá certo? Mais ou menos, para dizer que é a função do tempo, tá certo? Então, nas direções y e z, não tem... Aqui é 0, né? Então, d2y dt2 mais gama dy dt, sempre lembrando que essa letra é mais ômega 0 ao quadrado y igual a 0. Né? Mesma coisa para z. Para economizar aqui, ou para y ou para z, tá certo? Essa equação diferencial conhecida, né? É um oscilador amortecido, né? Em geral, a frequência de oscilação é grande em relação a esse termozinho aqui, tá certo? Então, isso tem algumas implicações. A solução dessa equação, ou para y ou para z, é da forma, algo assim, né? Menos gama t sobre 2, no regime em que, eu vou mostrar já já, né? Cosseno de uma frequência, ômega t, mais uma fase alfa, né? Se a combinação linear de seno e cosseno, tá certo? Esse ômega aí é simplesmente... no regime em que ômega 0 é muito maior do que gama, ou seja, essa frequência natural, que é muito alta, certo? Elétron respondendo, né, tem uma frequência natural bem alta. Vamos dizer que vai falhar agora. Só um minutinho. Né? Deixa eu ver qual o problema aqui. Ele desligou aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um minuto. Está funcionando, né? Tá. Então, então, esse ômega,
se você faz a conta direitinho aí, tá certo? Isso aqui é raiz, né? Nesse regime, né? Pode ser que isso aqui seja menor, certo? Mas, em geral, tipicamente, na prática, isso aqui é grande em relação a isso. Para esse tipo de situação, isso aqui vai dar ômega 0 ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado elevado ao meio. Então, isso aqui é positivo. Se não fosse verdade isso, se ômega 0 fosse menor que gama, então seria diferente. Eu não poderia definir isso aqui, teria outro tipo de função. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesse regime, que é o que se aplica no caso do presente, na ausência de estímulo, se a coordenada y estiver fora da posição de equilíbrio, né, ela tende à posição de equilíbrio, tá certo? E decai com a constante gama sobre 2. Né? E oscila na frequência natural de oscilação ômega. Né? Ok? Então, porque aparece aqui naturalmente, né? Esse ômega depende de parâmetros intrínsecos. Tá? Isso aqui é calculado usando mecânica quântica, né? Isso aqui é mais complicado, tá certo? Tempo de colisão, né, de condutores ou de dielétricos, etc. Certo? Bom, por outro lado, a coordenada x, não, né? A coordenada x agora vai ter, aqui vai dar x, né? E aqui vai dar E. Eu chamei de EX, mas vamos chamar isso aqui de E, tá certo? Não precisa botar esse subscrito, não. Né? Na componente... A mesa não quer se comportar hoje. Na componente x, tá certo? Então, isso aqui vai dar AX, né? Então, você tem essa equação aqui. Para x, aí essa equação tem um regime transitório e um permanente. Né? Tem um transitório que vai ocorrer dessa forma, mais ou menos, depende de uma função desse tipo, né? A solução homogênea, que é algo desse tipo aqui, tá certo? Mas depois de muito tempo, essa solução transitória desaparece e fica a solução permanente, que depende da forma no tempo do campo elétrico. Vamos supor agora que o campo varia harmonicamente. Né? Então, vou aplicar um campo que tem frequência ômega. E aí também o x vai ser, tomar cuidado aqui, real de x, certo? Retinho aqui, exponencial de j ômega t. E mais uma vez, quando a gente faz isso, né, a gente já sabe que ddt se transforma em j ômega, né? Basta fazer isso, tá certo? Você tem a equação simples. Então, o que eu estou calculando aqui? Quando eu faço isso, ó, o regime transitório passou, certo? Muito rapidamente. Aplicou o campo, daí o sistema atingiu o regime permanente. Esse transitório é muito rápido, não tem muita importância, certo? Tem a ver com essa constante aqui, né? Passou daí, o que vai acontecer? O x vai entrar na frequência do campo, na mesma frequência. Antes de entrar nisso, a gente vai ver isso muito bem lá no capítulo 12, certo? Antes de entrar nesse regime, o sistema tem uma frequência misturada entre a do campo e a do sistema natural. Depois de passar o transitório, ele entra na frequência aplicada. Certo? Então, acabou o transitório, então você tem agora os fasores no regime permanente, e aí você, fazendo essa substituição, né, vai ficar j ômega ao quadrado na derivada aqui, vai ficar j ômega aqui, então você tem uma equação algébrica simples, né, que permite expressar, certo, a coordenada x, o fasor x, em função do fasor E, que dá isso aqui, que é sobre M, 1 sobre, vocês calculem depois, certo? Mais j gama ômega. O que a gente obtém, então, aqui? Primeira observação, né? Isso aqui é um número complexo, né? Tem parte real e parte imaginária. O x fasor não está em fase com o fasor E. Então, se você aplica um campo cosseno de ômega t, a coordenada x varia com cosseno de ômega t mais uma fase. Né? Certo? Isso é importante, né? Defasamento tem um significado físico, certo? Bom, com isso aqui eu consigo determinar as propriedades dielétricas do material. Assume que você tenha N tais dipolos. Observe que uma carga positiva e uma carga negativa, cuja coordenada é x, é um dipolo de momento de dipolo menos Q
né? Porque é daqui para cá, né? Então, se x é daqui para lá, é menos que x, o momento dipolo. Certo? Então, o fasor momento dipolo é menos que x. Fasor, tá certo? Então, aqui vai dar... Desculpe, não é menos que x, não. Não é menos que x. Menos que x. É a carga, desculpe, é a carga positiva, que é menos que, para não causar confusão, que é a carga do elétron. A carga positiva é menos que, do núcleo, tá certo? Tá um sistema neutro, né? Vezes a coordenada daqui para cá. A coordenada daqui para cá vale, se daqui para lá é x, é menos x. Então, o P é na direção x, que é induzido. Então, o campo elétrico induz um momento dipolo na mesma direção do campo, nas outras direções não tem nada induzido, só na direção do campo aplicado, que é dado por Q x fasor, certo? Então, o momento de dipolo induzido, isso aqui é na direção x, vai dar P igual a Q2 sobre M vezes essa função, né? E aí, a gente pode agora obter, vamos ver agora qual é a sequência de coisas a fazer, né? Obteve o momento dipolo, nosso objetivo é obter a função dialética, a função permissividade. Obtive o fasor x em função de E, obtive o momento dipolo associado a esse deslocamento, né, fasorial, e daqui eu pego a polarização. Se eu tenho a densidade N de dipólitos por unidade de volume, a polarização é N vezes P. Né? E daqui eu vou fazer o quê? Bom, prossigo. D igual a ε0E mais P. Jogo essa relação aqui dentro, vou calculando. Observe que isso aqui varia, é proporcional a E, isso aqui também, tá certo? Então, isso aqui vai dar D igual a uma constante epsilon vezes E. Né? Depois de fazer todas as contas. Então, vamos lá. Então, P deu N, deu Q2 sobre M, né? Vezes aquela fração. Polarização, densidade de dipolos, certo? É a densidade dos átomos da molécula. N, Q2 sobre M. Mesma coisa, né? E, finalmente, D, está faltando E aqui, né, pessoal? Certo? Finalmente, joga isso aqui, ε0E mais, aliás, desculpe. Isso aqui mais ε0E, isso aqui é P, né? Então, P mais ε0E é igual a D, certo? Eu vou chamar isso aqui de ε. Daí eu extraio quem? A função permissividade. De que forma ela varia com a frequência? Tendo em vista essa interação do dipolozinho lá com o campo aplicado. Juntei todo mundo e fiz o material agora, tá certo? Então, você tem que o epsilon. Então, se a gente fizesse, ou seja, observe que E cancela em todas as equações aqui, né? Então, você tem epsilon sobre ε0. Você tem a função permissividade relativa, que é uma função que depende da frequência, certo? Se não tivesse material, dava 1, né? A presença do material com conjunto de osciladores harmônicos vai dar 1 mais isso aqui, ó, um fator aqui, que é isso aqui tem dimensão de frequência ao quadrado, tá certo? Que é a mesma dimensão disso aqui. Então, eu vou chamar de ômega-p ao quadrado. Mais J ômega gama. Tá? Esse ômega-p simplesmente é chamado de frequência de plasma. Tá? Na verdade, está faltando um fatorzinho ε0 embaixo aqui, tá? ômega-p vai ser NQ2 sobre M ε0 raiz quadrada. Eu chamei de ômega-p ao quadrado, né? Tem um ε0 que veio para cá. Então, essa é a função permissividade mais simples que você pode imaginar, tá certo? De um modelo simples. O que a gente quer mostrar aqui é o seguinte, que o sistema responde com uma função que
uma função que varia com a frequência. O epsilon varia com a frequência. O epsilon é, primeiro, epsilon relativo, né? Como é que eu chamo aqui? Quais são as propriedades do epsilon relativo? Epsilon relativo. Aqui no livro está dizendo epsilon real. Por definição, epsilon sobre epsilon zero. Né? Quais são as propriedades que a gente observa aí? Né? Primeiro é que a função permissividade real é, devido à existência de amortecimento, vamos ver, é complexa, né? O epsilon é complexo. Por quê? Porque tem um número complexo aqui. Mas por que tem esse número? Porque tem perda. Colisão, viscoso, certo? Então, colisão implica em epsilon ser complexo. Como todo sistema tem esse problema, tem perdas, né? Então, o sistema tem essa natureza complexa, né? Tem uma outra coisa importante também, tá certo? Que é o que a gente chama de condição de ressonância. Né? Essa frequência que a gente chamou lá anterior, aquela do transitório, né? Que era a raiz de ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado, em sistema ressonante é chamada de frequência natural de oscilação. Por quê? Porque, naturalmente, o sistema oscila por conta própria. Se você tirar ele do equilíbrio, ele volta para o equilíbrio oscilando nessa frequência natural. Ele tem a frequência natural. Certo? Cada sistema, um mecânico ou eletromagnético, qualquer um tem o seu sistema natural, sua frequência natural. Essa frequência ômega zero, por outro lado, é chamada de frequência de ressonância. É nessa frequência que você transfere a máxima energia para o sistema. É quando você está balançando alguém no balanço, uma criança, tá certo? Se você fizer na mesma frequência natural, na frequência de ressonância do balanço, você cada vez aumenta mais a amplitude, mais alto ele vai. Né? Certo? Então, é a frequência de ressonância. Ou seja, quer dizer que, no ponto de vista eletromagnético, você vai transferir máxima energia para o sistema de cargas. E para onde vai essa energia? Dissipada. Né? Por causa das colisões, por causa do atrito viscoso. Tá? Então, a energia eletromagnética vai ser dissipada no meio. Né? E o meio não está falando de meio condutor, está falando de meio dielétrico, certo? Por causa dessas colisões, dessas perdas aí. Então, observe que na ressonância, né? Na ressonância, quer dizer, a condição de ressonância é quando a frequência do campo iguala ômega zero, que é a frequência de ressonância. Então, isso aqui dá o denominador em módulo, ele vai ser o menor possível. Quer dizer que a polarização vai ser máxima possível, certo? Então, o que acontece na condição de ressonância? Quando isso acontece, a polarização vai estar, olhando para essa expressão, né? Sai aquele número, aquela parte lá vai dar a polarização, olhando para ela, certo? Na ressonância, vai ser algo assim, ó. Tem um errozinho aqui, não é erro não, mas vai ser dado por isso. O que quer dizer? A polarização está defasada π sobre 2 em relação ao campo aplicado. Né? Se o campo está em cosseno, tá certo? Ômega t menos π sobre 2 dá seno, né? Então, se você tem o campo, está aqui na crista, tá certo? O outro vai estar 90 graus, né? A polarização é a resposta do sistema, certo? Então, eles estão defasados de 90 graus. Né? 90 graus é quando a velocidade é máxima, a velocidade dx dt. Certo? Ou seja, porque P é como se fosse a representação da posição x, que é o dipolo elétrico. Né? Certo? Se a posição está defasada de 90 graus, é porque a velocidade está mais ou menos em fase. Né? Certo? Então, quando você está fazendo esse negócio do balanço, é melhor pegar quando ele estiver na velocidade máxima embaixo, só fazer isso. É mais fácil do que esperar para empurrar. Né? A condição de ressonância é mais facilmente atingível, menos esforço ainda, se você pegar quando a velocidade for máxima, que é aqui embaixo, você
empurra um pouquinho, certo? Essa é a condição de ressonância, né? Bom, a gente vai ver já, tá certo? Algumas implicações aí, né? Bom, e aí você tem... Então, aquilo que eu falei antes, né? O sistema responde na direção do campo aplicado, o sistema isotrópico é um εE, em que Epsilon é complexo, né? Isso é uma coisa importante perceber. Certo? Se eu calcular essas funções do tempo, né? Se vai com alguma coisa cosseno de ômega-t, quer dizer que D vai com, por causa do Epsilon ser complexo, ele vai com cosseno de ômega-t mais uma fase, certo? Concordam? Só porque Epsilon é complexo. Se o Epsilon fosse real, não, era com cosseno de ômega-t também, em vez de amplitude, mesma amplitude. Se o Epsilon é real, vai com cosseno de ômega-t, o D vai ser cosseno de ômega-t mais fácil, o D temporal, certo? O que quer dizer isso? D sobre E não é constante. Certo? Não há uma constante que, mesmo no sistema linear, no regime temporal, D e E no tempo não são um múltiplo do outro. Eu só posso fazer multiplicidade, um é múltiplo do outro, no regime fasorial. Então, rigorosamente, tá certo? Eu nunca posso dizer que no tempo os dois vetores são réplica um do outro. Eles são parecidos, mas estão defasados, certo? Isso aqui é uma função, né? Cosseno de ômega-t mais φ dividido cosseno de ômega-t variando o tempo. A razão variando o tempo, tá certo? Tira esse vetor aqui, que tem razão no vetor, né? Falando de amplitude aqui, certo? Entende, pessoal, a nuance aqui? A gente, às vezes, bota os vetores no tempo, dizendo que um é múltiplo do outro. Nunca pode, não é verdade. A menos que eu esteja muito longe da ressonância, e que esse efeito de número imaginário lá seja desprezível. Aí, aproximadamente, é verdade no regime temporal. No regime fasorial, eu sempre posso fazer isso aqui para meios lineares. Nunca posso fazer rigorosamente no regime temporal. Mas longe da ressonância, que é o que a gente vai falar agora, tá certo? Longe da ressonância. O que acontece? Bom, se aquele fator lá de baixo, tá certo? Esse fator aqui, né? Ou para um lado ou para o outro, tá certo? Se isso aqui é muito maior do que isso, certo? Porque esse gama é pequenininho, né? É uma fraçãozinha de nada em relação ao ômega, certo? Né? Esses números são grandes, é quadrado, tem diferença, mas esse aqui não é zero, tá certo? Saindo da ressonância, da condição de ressonância, isso aqui vai ser muito grande em relação a isso. Quando isso acontece, o que acontece com o epsilon relativo? Ele vai ser puramente real. Né? Então, D e E estão em fase. Né? Certo? Então, isso aqui geralmente é positivo, né? Então isso aqui é 1 mais alguma coisa, certo? Bom, essa expressão, essa função, né, a gente pode aproximá-la, né? Tem uma aproximação, porque geralmente, né, esse gama é muito pequeno, como eu falei, em relação ao ômega zero, e por isso a gente pode fazer algumas aproximações, tá certo? O epsilon relativo, né, é 1 mais ômega p ao quadrado, né, sobre ômega zero ao quadrado menos ômega 2 mais j ômega gama, né? E aí eu quero, bom, geralmente, né, a gente vai entender por que já, eu posso fatorar isso aqui, ômega zero menos ômega e ômega zero mais ômega. Eu quero estudar essa função próximo da condição de ressonância, certo? Quando ômega zero, ômega é próximo de ômega zero, né? Então, eu não vou fazer ômega igual a ômega zero e zerar isso aqui, porque eu perco o efeito. Eu vou só dizer, bom, esse fator aqui é mais ou menos igual a 2 ômega zero, isso aqui fica mais ou menos igual a ômega zero, aproximadamente, né? E como é que fica essa fórmula nessas condições? Então, o epsilon relativo vai ficar aproximadamente 1 mais...
Isso aqui vai ficar 2 ômega 0, vai ficar ômega p ao quadrado sobre 2 ômega 0, vai ficar algo assim, tá? Vou botar direto, depois vocês fazem com detalhe. E vai ficar aqui 1 sobre, fica uma função mais simples, né? Fica assim, certo? Né? Observe que esse 1 ômega 0 veio desse fator que está aqui embaixo, né? E o 2 com o 2 cancela, ficou a mesma coisa aqui, né? E aí pode calcular facilmente a parte real imaginária dessa função, né? Então, epsilon relativo pode ser escrito como sendo, nesse regime, né, na aproximação lorentziana, que a gente chama, né? Como sendo um epsilon linha, parte real, e uma parte imaginária. Observe que essa parte imaginária, quando eu botar esse j para cima, vai ser negativa, tá certo? Então, eu vou botar aqui menos j, epsilon 2', com epsilon 2' positivo. Se eu calcular a parte imaginária, multiplico pelo conjugado de ambos os membros, eu tenho essas partes. Isso aqui vai dar essas funções aqui, tá certo? Né? A parte real vai dar uma função que tem um jeito aqui, tem uma, né? Observe que isso aqui dá 0, né, na ressonância, ômega igual a ômega 0, epsilon igual a 1. Tá? Certo? E essa função aqui, observe que ela tem o mesmo denominador, né? E ela não é 0 na ressonância. Na realidade, quando isso aqui é condição de ressonância, quando isso aqui dá 0, isso aqui dá máximo. Epsilon 2' é máximo, né? Então, se a gente fizesse um gráfico dessas funções, tá certo? Se eu olhar aqui, né? Por exemplo, eu posso ver aqui, para ômega menor que ômega 0, o que acontece? Para ômega maior que ômega 0, o que acontece, né? Olhando essas duas funções, e para ômega igual a ômega 0, o que acontece, né? No caso aqui, para ômega menor que ômega 0, isso aqui é positivo, certo? Então, epsilon é maior do que 1, tá? Que é o natural que a gente conhece, né? O normal, certo? Para ômega menor que ômega 0, que é o que eu fiz, né? Para ômega maior que ômega 0, isso aqui dá negativo. Daí acontece o quê? Isso aqui é um número pequeno em relação a 1, tá? Isso é um pequeno efeito. Então, vai dar um epsilon 1 mais um número negativo, que é um epsilon o quê? Menor que 1. Tá? E para ômega igual a ômega 0, epsilon vale 1. É como se não tivesse material, certo? A onda passa sem saber, quer dizer, não é que tem a parte imaginária aqui também, né? Mas se fosse só isso, é como se não tivesse nada, né? Mas o curioso é isso, ó. Passou de uma ressonância, a função permissividade, se fosse só isso aí, ela seria menor do que 1, menor que a do vácuo. Tá? E o epsilon 2', bom, mais especificamente, se você olhar o epsilon 2', se ômega igual a ômega 0, tem um valor que é essa razão 1 sobre gama sobre 2, né? Esquecendo aqui. Se você desvia para cada lado de gama sobre 2, esse valor cai a metade. Né? Então, essa função tem um jeitão assim, ó, o epsilon 2', certo? Quando isso aqui é muito grande, isso aqui dá 0, né? Então, na frequência de ressonância, o que acontece? Aquela famosa curvinha de ressonância, né, cuja largura total é gama. A largura da ressonância é gama. Então, gama se chama de altíssimas perdas, isso aqui é assim, ó. De baixas perdas é assim, certo? Uma agulhinha. Né? Certo? Então, de onde vêm as linhas espectrais, né, que o pessoal observa nas lâmpadas, né, de mercúrio, etc. São essas linhas aqui que ele está falando. São essas absorções, né, bem finas quando o gama é bem pequeno. Né? Quando você tem várias linhas juntas, você forma algo assim com gama grande. Né? Então, se a gente faz um gráfico dessas coisas, a gente tem essas propriedades aí, tá certo? Isso aí seria o comportamento das duas funções, da parte real, né, abaixo da ressonância sobe, né, atinge um máximo aqui mais ou menos, certo? Depois passa por 1 e passa para menor que 1, mas depois volta a subir de novo, tendendo ao epsilon normal, certo? Observa, se você está longe da ressonância, o material, esse material na realidade é um material bem simples, é como se fosse um gás de dipolos, certo? Não estamos levando em conta o efeito de aproximação dos átomos, que tem outros efeitos que
modifica totalmente essa função. Mas se fosse um gás, tá certo? O comportamento é mais ou menos esse. Longe da ressonância para baixo, não tem perdas, é como se fosse vácuo. Não tem interação do campo com os materiais, porque ele não responde àquela frequência. Ele responde à frequência de ressonância, que é uma coisa específica. Daí você, quando está perto da ressonância, a permissividade começa a aumentar muito, tá certo? Depois volta aonde, depois passa para baixo. Quando passou da ressonância e foi para longe, daí o material é transparente, não faz nenhuma interação. O que caracteriza a transparência? Bom, a transparência do material é, se ele interage muito, é porque essa parte imaginária é muito grande, tá certo? A gente vai ver já já que ela significa perdas. A parte imaginária do material quer dizer que tem perdas, né? Ok? Isso aqui, a perda vem desse termo aqui. Saiu da ressonância, o sistema deixa passar a onda sem extrair a energia da onda. Né? Então, se você quer... a gente tem um sistema aqui, tá certo, que desenvolve para CHESF, né? Que a gente mede... os equipamentos de alta tensão, quando começa a dar problema, começa a emitir certos gases, né? Acetileno, metano, monóxido de carbono, etc. Certo? Então, ele está desenvolvendo um sistema aqui, a fibra ótica, que a luz vai, tá certo? Tem um sistema que pega a amostra do óleo, transfere parte do gás que está dissolvido para essa câmera, o laser passa, tá certo? A frequência passa por dentro da linha do CO, tá certo? Você vê a ressonância, né? Então, se tem ressonância, interage fortemente, a gente sabe que tem CO, certo? Se está na frequência de ressonância de CH4, interage fortemente em outra frequência, a gente identifica. Então, a gente pode identificar 5 ou 6 gases de uma vez só, fazendo isso. Né? Usando o quê? Ressonância. Né? Porque a gente vai jogar luz na região em que o gás interage fortemente. Para você saber se ele está lá, né? E depende da densidade de gases. Então, eu posso medir a densidade de gases que está dentro do transformador, fazendo isso. Porque depende desse Nzinho que a gente viu aí, certo? Então, a gente faz... A ressonância é importante porque você detecta as coisas usando isso, né? Tá, então, mas veja, um sistema real, né? A gente falou de um sistema bem simples, de um elétron, né? Imagina um material mais complexo, que tem átomos pesados com vários elétrons, cada um com sua frequência de ressonância, átomos interagindo entre si, os íons têm ressonância também, tá certo? Então, se você olhar a função permissividade de um material mais complexo, é algo parecido com isso, mas são várias regiões de ressonância que você vai ter, tá certo? Você vai ter uma combinação de efeitos, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Né? Ó, você passa pela ressonância, a função permissividade tem esse comportamento, né? Você sempre vê essas regiões de dispersão, tá certo? A epsilon varia com a frequência, isso tem uma implicação importante, tá certo? Né? Então, saiu da região de ressonância, daí o efeito é muito pequeno, a variação com a frequência é muito lenta, só é abrupta quando você passa. E você vê essas linhas de absorção, né? Que é o que a gente observa, né? Quando a gente passa luz ou micro-ondas ou outro tipo de coisa no material, se você quiser detectar, você vai botar aqui dentro, mas se você quiser passar a onda, você vai sair da região de absorção. Né? Você sai dessa ressonância, tá certo? Observe o seguinte, que a gente também pode modelar, né, da mesma função permissividade, a gente pode extrair a função condutividade do material. Porque, se vocês lembrarem, como a gente extraiu a condutividade lá no capítulo 4, né, é a mesma equação diferencial. Com a única diferença que ele faz tudinho fazendo ômega 0 igual a 0. Né? Certo? Então, se a gente fizer as continhas, tá certo? A gente mostra, né? Não vou perder muito tempo com isso, tá certo? Vocês olhem aí, para a gente poder ter tempo de fazer toda a aula hoje, né? Então, se a gente calcular, tá certo? Né? Só observando, tá certo? Se você tira o ômega 0, faz o ômega 0 igual a 0, ele não participa aqui dessa função x, daí eu calculo a velocidade, porque densidade corrente é
densidade de carga vezes velocidade. Então, se eu calcular dx dt, que é j ômega x, eu tenho a densidade de corrente. Né? E com isso eu posso calcular a relação entre densidade de corrente e campo elétrico que me dá a condutividade. Tá certo? Então, observe, fazendo as contas, né, a gente mostra que a condutividade varia com a frequência, dessa forma, da mesma forma que a permissividade varia, né? A condutividade extraída desse modelo variaria com a frequência. E o que eu obtenho aqui? Bom, quem é a condutividade DC para frequência nula? Só fazer ômega igual a zero aqui, certo? O que a gente vai ter? N, que é 2M sobre gama. Mas o que a gente obteve lá na condução elétrica foi N, que é 2 tal C sobre M. Essa formulazinha da condutividade que a gente obteve antes. O que mostra a relação entre frequência de amortecimento e tempo de colisão. Um é o inverso do outro. Né? Certo? Tal C igual a 1 sobre gama. Tá certo? Ou seja, observe o seguinte, agora no caso dinâmico, eu posso modelar condutividade usando a função permissividade. Posso deixar a condutividade para lá e usar a função permissividade. Isso vai fazer a frequência, a frequência de ressonância igual a zero. Certo? Então eu posso fazer isso. Né? Certo? Bom, então, o que a gente conclui dessa análise, né, é que existem regiões de forte interação do campo com a matéria, né, são as regiões de ressonância, e que a função resposta, que nesse caso que a gente fez, a função permissividade, varia com a frequência. Isso é a coisa mais importante. É isso que torna possível fazer dispositivos, que as coisas variam com a frequência para você poder identificar, né, que região é mais adequada para fazer um dado dispositivo, certo? Então, o que a gente mostrou? Que epsilon do material é o epsilon' menos j epsilon 2'. Então, o material ele pode ter isso aqui, eu posso separar também a condutividade do material separadamente, certo? Posso falar, bom, o material tem uma condutividade desse sigma e uma permissividade epsilon. Ou eu posso jogar todo mundo aqui dentro, certo? Para ficar mais simples o entendimento, eu vou separar as duas coisas, né? E vamos ver como fica o teorema de Poynting quando o epsilon é dessa forma, mantendo o sigma aí, o sigma dc real, né? Observe que também na resposta à aplicação de campo magnético é plausível, né, que a permeabilidade relativa, estou chamando aqui, tá certo? Isso aqui é a relativa, né? A permeabilidade relativa também vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Olha, veja, como dissipação implica sempre em negativo, né, na parte imaginária do epsilon. Isso é uma coisa importante, não pode ser positivo. Positivo quer dizer amplificação, certo? Então, o meio não é ativo, ele não é ativo, ele é dissipativo. Então, sempre vai ser uma parte imaginária negativa. E aqui também, se eu fosse calcular o μ, tem que dar a parte imaginária negativa, porque isso quer dizer perda. Certo? Então, se a gente olhar no teorema de... no teorema de Poynting, no regime harmônico, né? Isso aqui tem uma parte que é integral de EJ conjugado dV, se eu não estou esquecido. Mas tem um meio aí na frente, né? Acho que é um meio, deixa eu ver. É um meio. E tem uma parte lá que dá W menos WM, vai dar mais 2J ômega, né? Agora que eu não estou lembrado direito, deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Só para a gente lembrar aqui rapidinho, certo? Deixa eu só botar aqui, peraí. Cadê? Está o teorema de Poynting, regime harmônico. Ah, está aqui, ó. A menos J 2 ômega WM menos WM. São todos números complexos aqui, tá certo? WE é a energia complexa elétrica, energia como um todo, que é
integral de volume de 1/4 D conjugado, né? Tudo fazor aqui, né? E WM é 1/4 de BH conjugado, né? Essa é Nós sabemos, por exemplo, no caso real, no caso DC, isso aqui era a dissipação, né? É J, não tinha conjugado. Isso aqui queria dizer dissipação, né? Então, o fluxo de potência para dentro de um volume fechado, limitado para uma superfície sigma, né? Isso aqui, sendo positivo, esquecendo um pouquinho a natureza complexa aqui, isso aqui dá dissipação. Tem potência fluindo para dentro e está tendo valor. Se fosse zero o resultado lá direito, quer dizer que não tem ninguém dissipando. Certo? O fluxo líquido para dentro do volume fechado dá zero. Quer dizer, o que entra, sai. Certo? Ou bate e volta, não sei, talvez, depende. Mas se passar para dentro, tem que sair do outro lado sem perder. Certo? Então, se tiver um valor não nulo no segundo mesmo, quer dizer, teve um valor líquido, então teve alguma perda. Certo? Bom, quais são então, olhando essa expressão que a gente tem, a gente vai avaliar, então, alguns casos, só para entender bem as consequências dessa função permissividade. Vamos analisar alguns casos, né? Levando em conta agora que o Mi também pode ter parte imaginária. Bom, primeiro caso, o meio não condutor, epsilon e Mi reais, né? Isso aqui em que situações se aplica? Longe da ressonância, ou das ressonâncias, né? Então, epsilon e Mi praticamente real, porque a parte imaginária é desprezível, você pode desprezar as perdas, desprezar a variação com a frequência. Varia com a frequência, mas são reais. Então, quando isso acontece, quer dizer, J igual a zero, D conjugado é epsilon conjugado, mas epsilon conjugado é epsilon, né? Epsilon é conjugado. Mi H, que é o B conjugado, Mi H é B conjugado, vai dar Mi conjugado que dá Mi. Então, a energia elétrica é real, certo? Esse é um número real. E a energia magnética é real. E a parte que tem a condutividade, que é essa parte aqui, onde é que está, hein? Está aqui. Então, isso aqui vai dar zero, não tem condutividade, né? Que J é sigma E, certo? WE é real e WE é real. Qual é a parte real disso aqui? Zero. Certo? Porque isso aqui é imaginário. Isso aqui sendo real, isso aqui dá imaginário. Ou seja, a potência ativa para dentro do meio dá zero. Certo? Não tem potência, não tem dissipação. Porque a parte real dá zero. É a parte real que a gente está falando. Parte imaginária não é nula em princípio, mas isso quer dizer só que tem energia sendo trocada para lá e para cá. Não tem dissipação. Certo? Então pode ter uma parte imaginária do vetor de point sem implicação nenhuma. Segundo caso, seria um meio não condutor, eu acho ainda, né? Rapaz. Caso 2. Caso 2. Cadê o caso 2? Caso 2. Apenas, se o meio é condutor satisfazendo a lei de Ohm, tá certo? Em que sigma é real, né? Epsilon e Mi reais, né? Mais uma vez, né? A única parte que vai ter aqui, se sigma é real, J é sigma E, né? J conjugado é sigma conjugado, que é sigma E conjugado, né? Então, isso aqui vai dar sigma módulo de E ao quadrado, que é totalmente possível definido. Então, existe um fluxo de potência que é dissipação, perdas ômicas, certo? Isso aqui é variação de energia, não tem nenhuma implicação. E no caso 3, né? Você teria aqui, caso 3, se você tem tanto meio satisfazendo a energia de Ohm com sigma real, né, e epsilon e Mi complexos agora, quer dizer, tem ressonância, tem perdas. Ou mesmo longe da ressonância, você levando em conta as perdas do material. Então, o que acontece? Bom, a energia elétrica, né, o conjugado de D, né, porque D conjugado, né, passa a ser conjugado de E, que é epsilon linha mais J epsilon duas linhas,
Isso aqui é relativo, né? Vezes ε0, tá certo? Por isso que está aqui. Vezes E conjugado, né? Então, a energia elétrica vira um número complexo, parte imaginária. E a energia magnética, quem é o conjugado agora é o B, né? B conjugado vezes H, tá certo? Não, acho que é BH conjugado, né? Ao contrário. BH conjugado. Deixa eu ver aqui, peraí. Onde é que está? BH conjugado. Onde é que está a fórmula? Eu botei aqui, né? Botei aqui nas notas. Onde é que está? BH conjugado, né? Então, B é Mi H, tá certo? Então, Mi fica ele mesmo, né? Sem fazer... Fica Mi módulo de H ao quadrado, certo? É BH conjugado. Então, e o Mi é Mi' menos J Mi duas linhas. Então, fica exatamente essa fórmula aqui, né? Eu tirei do lugar. Cadê? Fica assim, né? Quando você combina as coisas, você tem aí o que mostra claramente, né? Que a parte real do fluxo de potência aparece tanto a condutividade quanto a parte imaginária do epsilon duas linhas, que é positivo aqui, tá certo? Porque a gente separou, né? Definiu esses números como positivo. Então, existe um acréscimo de dissipação. E tem um outro termo aqui, é um termo de perdas magnéticas, que aparece no meio duas linhas, certo? Então, tem perda de condução, perda de elétrica, perda magnética. Então, isso mostra claramente, nessa equação de energia, que as partes imaginárias do epsilon e do Mi são as responsáveis por dissipação, né? Mostra claramente aí, certo? Ok? Bom, e o que a gente faz agora, né? Vamos analisar agora, sabendo das características no meio, que ele agora é governado por um epsilon que varia com a frequência, né? Um epsilon que tem duas propriedades importantes, varia com a frequência e tem parte imaginária, certo? E Mi também pode ter essa propriedade, né? Certo? Deixa eu ver aqui, só uma coisa aqui, se eu fiz mais geral aqui ou não, certo? É exatamente isso. Então, como é que ficam agora as equações de Maxwell? No meio, continuando linear, homogêneo e isotrópico, em que epsilon é a função da frequência e Mi também, tá certo? Isso tem parte real e imaginária. Continua, tá certo? Vamos continuar usando epsilon e Mi nas equações. Então, a equação para E é rotacional de E igual a menos J ômega, J ômega B, né? J ômega, então lembrando, né? B é o quê? É Mi H, certo? Só que é um fasor complexo. D igual a epsilon E. Então, fica simples. É só substituir o epsilon zero pelo epsilon, né? Aqui vai ser um Mi. Divergente de E continua zero porque o meio é homogêneo, certo? Divergente de H é zero, porque B é igual a MH, D é igual a epsilon zero, e rotacional de H. E aí é que entra o detalhe interessante, né? Se tiver condutividade, certo? Está dentro aqui do epsilon, certo? Então, por isso que eu não botei aqui sigma E, tá? Botei tudo dentro do epsilon. Ele leva em conta todas essas propriedades, certo? Ele escreve desse jeito. Tá? Ele pode separar se quiser, ou pode não separar. Se separar, então a gente tem que saber que o sigma está de um lado e o epsilon só leva em conta os dipolos. Se não separar, quer dizer que o epsilon leva em conta tanto os dipolos quanto as cargas livres, certo? Tá? Isso muda lá a parte imaginária. Bom, quais são as implicações? Isso aqui vai dar uma equação, de novo, de Helmholtz. Se eu mexer nisso aqui, vai dar Laplaciano, se F é o H, certo? F sendo ou fasor E ou fasor H. Laplaciano de F mais K2F igual a zero. Só que agora o K, esse número de onda, né, ele agora tem uma definição mais geral, né? O K, certo?
Você lembra que o K0 é ômega raiz de μ0 epsilon 0, né? O K simplesmente vai ser K igual a ômega raiz de μ epsilon, certo? Número complexo. Tá? Olha, a gente pode escrever isso aqui, certo? Como sendo... o μ epsilon, por sua vez, é μ relativo, epsilon relativo, vezes μ0 epsilon 0. Né? Então, μ epsilon raiz, que é uma coisa que aparece aqui, é raiz de μ relativo, epsilon relativo, raiz de μ0 epsilon 0, que vezes o ômega, né? Ômega raiz de μ0 epsilon 0 dá o número de onda no vácuo. Né? Então, ou seja, ômega, né? K pode ser escrito como sendo um fator de escala complexo vezes K0. Esse número aqui é chamado o índice de refração complexo do meio. Leva em conta tanto a parte elétrica, a permeabilidade elétrica, quanto a permissividade elétrica, permeabilidade magnética quanto a permissividade elétrica, e é um número complexo, certo? Então, é assim que a gente olha, né? Então, o número de onda, né, ele agora tem uma característica mais geral, ele tem um N, que é um índice de refração complexo, K0, né? E esse N, por sua vez, por definição, é simplesmente esse produto relativo aqui, tá certo? Né? Se eu calcular isso aqui, vai me dar uma parte real, que é chamado índice de refração, e uma parte imaginária, que também vai ser negativa. Basta calcular e vai ver, certo? Que chamado, isso aqui é o kappa, né? Índice de refração e esse é chamado coeficiente de extinção. Certo? Então, para todos os efeitos, tudo que a gente fez até agora, basta você pegar o K do vácuo e substituir por N K0. Na onda plana, certo? Onde quer que seja, né? Por exemplo, a onda plana no meio com perdas, em que epsilon varia com a frequência, pode ser escrita, né? A forma canônica, certo? Fica assim, ó, é 0, menos J, N, K0, U, escalar X, né? Certo? Ou melhor, né? Originalmente seria assim. Deixa eu tirar esse N aqui. Eu estou usando o N aqui, né? Depois eu mudo para eta, eu tenho que essa anotação. Menos JK, vetor de onda, escalar X, né? Certo? Esse K é um vetor complexo, certo? N, K0, U. U é um vetor real, né? N é um número complexo, certo? Então, K é um vetor complexo. Ele é assim definido, não tem muito significado geométrico, né? Ele é um vetor que tem partes imaginárias, como ele vai representar no espaço, né? Se ele fosse real, tá certo? Saberia representar. A gente tem que calcular o vetor real para ver o que cada coisa quer dizer. Ele não sabe a direção direito, tem que ver direito essas coisas, certo? Bom, comprimento de onda, né? Passa, o comprimento de onda que tem significado de periodicidade, ele está associado à parte real desse K, certo? Observe que isso aqui, né? Então, o comprimento de onda tem a ver com as oscilações. Isso aqui não quer dizer... Observe o seguinte, quando eu jogar aqui, isso aqui vai dar o seguinte, ó. Menos J, N menos J kappa, K0, quer dizer o quê? Vai dar... na direção Z, vezes Z, certo? Digamos que a propagação seja na direção Z. Vai dar o quê? Menos JN K0 Z. Isso aqui é oscilação no espaço, certo? Quando tem um J aqui na frente. Mas tem um termo que é amortecimento. Exponencial de menos kappa K0 Z. Então tem uma parte que atenua, tem uma parte que oscila, certo? Então o comprimento de onda tem a ver com esse rapaz aqui, né? Então o comprimento de onda passa a ser
2π sobre a parte real lá do K, que é nk0, né? Como 2π sobre K0 com bem de onda no vácuo, então isso aqui é lambda 0 sobre N. Então, no meio de iniciar a fração N real, com bem de onda cai, né? Dentro do meio de um fator N. Isso é conhecido lá da ótica que vocês já estudaram antes, né? Admitindo, então, vamos continuar com esse raciocínio, esquecendo por um momento, né, que o meio tenha perda. Se o meio é sem perdas, que é o que a gente está fazendo aqui, certo? Né? Ou seja, capa é desprezado, certo? Né? Então a onda se propaga, tudo muda com o fator de escala, né? K é ômega sobre C vezes N, tá certo? Que é um ômega sobre a velocidade de propagação no meio. Quer dizer que a velocidade de propagação de fração N é C sobre N. Né? É isso que quer dizer. Se o número de onda aumenta de um fator N, é porque a velocidade cai de um fator N. Né? Que está no denominador. Né? E se a gente for calcular as coisas, né, o campo, meio sem perda, né? H vai ser simplesmente 1 sobre Z, impedância de onda no meio. O vetorial é 0, exponencial menos JK escalar X. Né? Isso é meio sem perdas, certo? Em que, quem é Z? Bom, Z é impedância de onda. Mi relativo sobre epsilon relativo, Z0. Isso aqui é 120 pi ohms, certo? No vácuo, né? Impedância de onda no vácuo, certo? Ok? Então, sem perdas, basta você usar o índice de refração, né? Multiplicar o K0 por N e obter todas as coisas. A impedância de onda muda com um fatorzinho aqui na frente, né? E o K muda de um fator N, ou seja, a velocidade de propagação é reduzida, com o meio de onda também é reduzido, fica mais curto. Né? Certo? Se o meio tem perdas, o que acontece? Né? Eu já antecipei agora há pouco, né? Suponho que você tem aqui a propagação, como na figura aí. Entra uma onda eletromagnética no meio cujo índice de refração complexo é N. Né? O que acontece? Bom, essa onda ela pode ser representada nesse exemplo aí. Suponha que o campo esteja na direção X. Né? Então, você tem E, digamos que é um E0 real, por exemplo, certo? AX. Quando entra aqui dentro, ela vai se propagar com o fator o quê? Menos J, K0, N, Z, né? Certo? Porque o K escalar X vai dar o Z aqui como resultado. Né? E como eu falei antes, isso aqui vai dar, né? Algo assim, né? Esse fator aqui vai dar exponencial de menos J beta Z e exponencial de menos alfa sobre 2Z. Quem são esses parâmetros? Bom, basta a gente separar em parte imaginária, a gente vai ver que beta é a constante de propagação aqui dentro, constante de fase porque tem a ver com a fase. A fase é o fator que aparece na parte imaginária aqui, que é N em refração vezes K0, constante de fase, certo? Né? 2π sobre beta com meio de onda. Né? E aparece a constante de atenuação de amplitude, que é esse alfa aqui sobre 2, né? Isso aqui vai dar 2K0 kappa, certo? Esse alfa é colocado no 2 aqui, porque quando você faz campo ao quadrado, que dá potência, dá atenuação alfa. Né? Por isso, certo? Então, se você olhar para o vetor de Point, ele vai decair, a densidade de potência decai, certo? Entra S0, se você faz E vetorial H conjugado e calcula o vetor de Point, né? Então essa parte vai cancelar, vai sobrar essa parte aqui, vai ficar algo assim, ó. O vetor de Point, a densidade de potência, né, varia com a coordenada Z e vai decaindo. Então, na entrada, a densidade varia uma coisa, vai decaindo. Para onde vai essa potência? Vai sendo consumida no material. Está sendo dissipada. Certo? Tá? Muito bem. Vamos concluir aqui, certo?
Eu não vou fazer essas contas que tem no final do capítulo, tá certo? Eu não vou pedir que vocês podem ver o que é exatamente, quem tiver curiosidade, mas essencialmente tem um segundo mecanismo importante de interação de campos com a matéria, né? Um que a gente falou que é atenuação, né? Que é o que a gente viu agora, né? O coeficiente de extinção determina a constante de atenuação, quanto rapidamente decai um campo, né? O segundo fenômeno é chamado fenômeno de dispersão, certo? Literalmente, né, se você joga um pulso eletromagnético no material cuja o epsilon vai com a frequência, ele se dispersa. Não é que ele perde energia, ele vai se alargando, tá certo? Então ele realmente se dispersa, né? Então, se você tem dois pulsos, né, você manda bits de informação, né? Se eles começam a dispersar muito, tá certo? Começam a entrar na região do outro, você tem um batimento que vira algo mais ou menos assim, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse fenômeno aqui, tá certo? Está aqui no... Deixa eu pegar ele aqui. A gente vê o que é a dispersão. Tá? E o que acontece, né? Se você pode resolver dois pulsos, né? Chega a informação, primeira informação, segunda informação, né? Você vai chegando lá no detector. Tá certo? Quando eles começam a interceptar cada uma região do outro, então eles começam a ter batimento, você perde a informação. Qual a informação que está chegando? Chega um bocado de pulso que não tem nada a ver, né? Você mandou 2, chegou 5, tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se está aqui. Se esse bicho aqui não for muito lento, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Intersimbólica. Está aqui não. Por que está tão lento assim, rapaz? Nossa, bicho. Está na universidade. Deixa eu ver se tem outra rede melhor aqui. Não vai abrir. Deixa eu ver se o D-Link é melhor. Por que essa rede telemática está tão ruim assim? Eu queria mostrar para vocês de forma rápida, mas não vai dar, tá certo? Chegou. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se está por aqui em algum lugar. Vídeos. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui. Dispersão entre simbólica, esse bicho aqui, certo? Então, observem que... Vamos ver se ele sai do lugar, né? Só 10 segundos só. Pronto. É assim que acontece, né? Isso é calculado realmente matematicamente, né? 2 pulsos. Vê o que acontece, né? Vários pulsos, né? 2 pulsos que poderiam chegar separados, quando eles interferem, você tem esse batimento, né? Já não tem mais, não dá para identificar mais o que é agora, certo? Perder a informação, né? Por isso que um link de fibra ótica tem um comprimento máximo, porque por causa da dispersão, que depende do comprimento, certo? Então, você tem um comprimento máximo onde os pulsos não vão interferir desse jeito. Então, sei lá, isso aqui eu recupero toda a informação para o comprimento máximo, tanto, né? E tem a ver com essa dispersão que a gente está falando aqui. Tem dispersão em fibra ótica, tanto de material, que é essa que a gente está falando, quanto de guia de onda, que a fibra ótica é um guia de onda, né? Então, essencialmente, o que acontece é o fato de, se vocês olharem o meio sem perdas agora, certo? Né? Lembre-se que a velocidade, né, depende, agora, no meio, cuja encefalação é n. Então, imagine que o encefalação complexo ele é n menos jk, né? O sistema não tem perdas, né? Você está longe da ressonância, está na região de transparência lá, né?
Então, agora, se a gente fala assim, puramente real, é a velocidade de fase de cada harmônico, né, de um harmônico, tá certo? É C sobre N. Mas C sobre N é C sobre N que varia com a frequência, né? Lembre-se que essa função aqui, que é a parte real, tá certo? Se você olhar, a parte real é a mesma coisa do epsilon real, tá certo? Tem esse negócio aqui. Longe da ressonância, não tem essa variação. Mas essa variação aqui pequena é significativa. Certo? Então, quando você manda um sinal real, um pulso, tá certo? Um pulso, né? Ele tem, e você, para mandar num canal, você tem que modular, tá certo? Você tem que pegar a frequência desse pulso. Por exemplo, se o pulso, você quer mandar voz num canal de comunicações via satélite, se for modulação normal, tradicional de amplitude, tá certo? Voz vai até 20 kHz, mais ou menos, tá certo? Ou som, né? 20, 15, 20. E você quer mandar para o satélite, o satélite funciona em gigahertz, né? Então, você tem que pegar esse 20 e transformar em gigahertz. Você pega, modula. Quando você modula, daí você pega o espectro de frequência e joga lá para a região de gigahertz. Daí, o espectro de frequência do sinal que você quer mandar agora está centrado em torno da frequência da portadora, que é gigahertz. E a largura disso aqui é a largura que é mais ou menos 20 kHz. Então, observe, 20 kHz, né? E se for 20 GHz, né? 1 milhão de vezes menor essa largura do que essa frequência. A largurazinha. Então, tem uma variaçãozinha de frequência que é muito pequena. Mas essa variaçãozinha de frequência, quer dizer que você está mandando o sinal decomposto em harmônicos em torno de ωc, mas frequências ligeiramente diferentes. Mesmo sendo pequena variação, cada elemento do harmônico vai chegar num tempo diferente do outro lado. Né? Quando você recompõe os harmônicos para formar de volta o sinal de áudio, tem uma distorçãozinha, né? Porque os elementos chegaram em tempos diferentes. Certo? Então, é esse efeito que a gente chama de dispersão. Se o efeito é muito violento, acontece aquilo que eu mostrei. Né? Se você, numa fibra ótica, se você manda num comprimento muito longo, o efeito fica cada vez mais severo à medida que a comprimento aumenta. Então, você vai ter efeitos mais, degrada cada vez mais. Mas o fato é esse, a dispersão é o fato da velocidade de fase variar com a frequência por causa do N, que varia com a frequência. Num guia de onda também, tá certo? A velocidade de fase lá varia com a geometria do guia. Né? Tem outro mecanismo. Mas o fato é esse, quando a velocidade varia com a frequência, quando você recupera, certo? Você tem uma pequena distorção. Se a distorção é desprezivelmente pequena, certo? Então, a velocidade de fase, né, é C sobre N, né, mais ou menos calculada no centro, e o pacote de informação viaja com que a gente pode mostrar, na análise mostra, que o pacote vai viajar, a gente, quando faz análise de Fourier e calcula tudo, vai viajar com a velocidade que é a velocidade de grupo, né, que é calculado, bom, se a fase, a constante de fase é nk0, né, então a velocidade de grupo é dω de beta. Se a velocidade de fase é ômega sobre beta, é o que dá isso aqui, tá certo? Né? Beta é nk0, né? Ômega sobre k0 é C, deve ficar C sobre N, certo? A velocidade é dada por isso, né? A de grupo é dada por isso aqui. Certo? Então, a velocidade de propagação real física é essa aqui. Né? Isso aqui é de cada harmônico. Né? Cada harmônico. Mas harmônico não dá informação. O conjunto de harmônicos é que dá informação. Então, para você ter referência, um pacote aqui, como é que eu comparo do outro lado? Sem pegar todos os harmônicos, ver como é que esse pacote é e comparar esse com esse. E ver o centroide dele, quanto tempo levou para chegar. E o centroide viaja nessa velocidade aqui, que é a de grupo, certo? Cada harmônico pode viajar com a velocidade de fase, que é da luz, tá certo? Sobre N, mas a de grupo é quem determina a informação, quanto tempo ela leva, certo? Então, é isso que se mostra, né? Quando o sistema é muito severo, essa velocidade de grupo varia muito entre diferentes componentes do sinal. Daí isso causa uma distorção mais forte, mais acentuada, certo? Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa, só para mostrar, né? Acho que lá mesmo tem, se eu conseguir abrir de novo, né? Mostrando como é que é. Eu fechei, foi? Tá lento de novo. Ah, não, então tá.
Talvez tenha aqui, só mostrando como é que, o que é harmônico viajando em relação ao pacote, né? Por que não está reconhecendo, pô? Deixa eu ver se tem aqui, viu? Vamos ver aqui. Acho que tem aqui. Como é que é... mais ou menos, não sei se dá para ver direito, porque ele está em azul, né? Deixa eu ver se dá. Você vê o harmônico dançando dentro do pacote, né? Mas é tão rápido. Deixa eu ver se eu posso ficar reproduzindo. Vou fazer mais devagar, talvez, né? Speed. Aí, pô. Deixa eu parar aqui. Speed. Não sei se dá para ver muito bem esse negócio. Metade da velocidade. Você observa que não dá para ver não, né? Tá muito, deixa eu ver, se aumentar pior, eu acho. Essa cor não é bem escolhida. Vocês observam que a senoide rápida, que é a portadora, tá certo? Quando você faz análise, você mostra que a portadora viaja com a velocidade de fase, que é mais rápida, e o pacote de velocidade de grupo. Mas o fato dessa velocidade sendo diferente não tem muita importância, porque você vê a portadora deslizando por dentro, tá certo? Mas o pacote você vê ele viajando realmente, mesmo que ela deslize por dentro, né? Então, você observa a velocidade desse pacote aqui, não da portadora que está dentro, né? Deslizando, tá certo? Vocês podem tentar ver depois isso aí lá mais facilmente no computador, tá certo? Então, essa é a ideia, né? Para você caracterizar a dispersão do material, você olha o diagrama de dispersão, só para a gente ilustrar aqui, tá certo? Muita conta para fazer esse negócio, né? Isso, por enquanto, não é muito importante, mas em trabalhos específicos, se alguns de vocês forem conduzir, vocês vão precisar fazer essas coisas. Então, aqui está, o diagrama de dispersão é a relação, né? Um dado sistema tem esse tipo de relação. Isso aqui não é de um material, mas isso aqui é de um guia de onda retangular. Ele tem esse comportamento aqui, certo? Um ômega varia com beta desse jeito. Você começa a funcionar o guia de onda só a partir de uma certa frequência mínima. Isso aqui varia, né? E se você vê muito para frequências muito altas, isso aqui vai se aproximar da velocidade da luz, que é uma reta, né? Ômega sobre beta é constante. Se fosse vácuo, ômega sobre beta dava C, tá certo? Então você vê que esse sistema aqui, ele depois de ômega muito grande, ele vai tender a ser uma reta aqui, tá certo? Mas a diferença entre velocidade de fase e grupo é isso, né? A velocidade de fase, nesse caso do guia de onda, certo? Lá, né? A gente está falando de dispersão agora de forma mais geral, né? É ômega sobre beta, que é a tangente desse ângulo, né? E a de grupo é a tangente à curva, de ômega de beta, né? Certo? E no guia de onda especificamente, a velocidade de fase é maior que a velocidade da luz. Certo? Né? Daí você pode perguntar, existe velocidade maior que a da luz? Sim, a velocidade de fase é maior que a da luz. Mas ela não quer dizer que, se você fosse medir a propagação da informação, seria maior que a da luz. Quer dizer que só um harmônico, que é o que não existe, certo? A senoide perfeita não existe, né? Ela tem começo e fim, então ela tem a largura finita. Então, o harmônico, ele viaja no guia de onda a velocidade maior que a da luz, certo? Mas ele é uma idealização matemática, né? Ele não existe na prática, né? Ele é só uma ferramentazinha. Mas a velocidade de fase, que é isso aqui, que é a tangente, essa declividade é menor que a da luz. A da luz seria algo assim, certo? Mais ou menos, né? Essa razão. Então, essa aqui está maior, vermelha é maior que a declividade do que esse aqui, e a de grupo é menor, né? Chega a ser zero aqui a de grupo, tá certo? E a velocidade de fase, quando chega aqui perto dessa região, é quase infinita, né? No guia de onda, certo? Na verdade, é por causa disso aqui, ó, porque a onda se propaga mais ou menos fazendo isso aqui, no guia de onda, e quando você está chegando nessa região, é porque você está praticamente fazendo isso aqui, né? Batendo para cima e para baixo, não está propagando mais, né? Bom, eu só gostaria de chamar a atenção para ver algumas regiões interessantes do espectro eletromagnético, né, sobre o qual a teoria eletromagnética formula as coisas, né? Você tem aí os vários comprimentos de onda, tá certo? Né?
E você tem uma variação de 10 a 18 em frequência aqui, e também correspondentemente em comprimento de onda, né? E tem algumas regiões, né, que a gente pode verificar, tá certo? A região de micron, daqui para cá, essa perto de 3 a 5, 3 a 10 micron infravermelho, distante, além de 10 micron até 300 microns, tá certo? Mais para cá, infravermelho próximo, de 3 a 1. Quando vai baixando o comprimento de onda, né, observa a frequência aqui aumentando também, né? Então, você tem a região visível, tá certo? Comprimento mais longo, vermelho, é 0,7 até 0,4, violeta, daí você não vê mais nada, vai para outra violeta, raio-x, etc. Né? Vindo para cá, você tem, no infravermelho, você entra nas ondas milimétricas, que é essa faixa aqui, comprimento de onda milimétrico, né? Daí você, onda com centímetro vira micro-ondas e assim por diante. Ondas curtas, ondas longas. Algumas regiões são exploradas para transmissão de televisão, sinal de televisão, etc. Né? Então, cada região... Aí tem uma descrição no final do capítulo dizendo mais ou menos algumas regiões ocupadas por tecnologias que existem, certo? Ok? Alguma dúvida? A gente termina aí o capítulo... Que capítulo é esse? 7, né? 7. Então, sexta-feira, oficina com o Lucas, certo? E quarta-feira a gente faz o nosso primeiro exame, ok? Uma dúvida aí?